Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Gabriel de Carvalho, nutricionista e farmacêutico bioquímico. Introduzi a nutrição funcional no Brasil lá em 1999. E é um prazer e uma honra muito grande estar falando contigo hoje sobre esse assunto tão especial. E esse assunto é a individualidade genética. A individualidade genética, ela gera o ponto-chave da nutrição funcional, que é a individualidade bioquímica. E é por isso que a gente está conversando aqui hoje. Porque lá em 99, quando eu comecei a nutrição funcional, eu me encantei com a possibilidade de entender que cada um de nós é único e que a gente pode ter uma nutrição única. Então, a ideia aqui é falar sobre interpretação e uso do exame genético na nutrição funcional e descomplicar o exame nutrigenético. Eu, depois de 9 testes feitos em mim mesmo ao longo desses 20 anos, acho que o primeiro foi lá por 2002 ou 2003 nos Estados Unidos ainda, finalmente encontrei uma ferramenta que eu tenho certeza vai ser útil para qualquer profissional de saúde poder implementar mudanças objetivas e específicas na vida do seu paciente, mudando a sua saúde e a sua qualidade de vida de uma forma realmente impactante. Então, nós todos sabemos que somos únicos. E nós somos únicos porque as diferenças genéticas entre as pessoas relativas a uma mesma característica ocorrem devido à existência de diferentes versões para aquele gene em uma população. O que são essas diferentes versões? São os chamados polimorfismos genéticos. Polimorfismo é uma diferença na sequência de base do DNA encontrada em 1% ou mais da população. Se fosse raro, gente, seria uma mutação. Uma mutação genética acontece em menos de 1%. E aí é uma coisa rara. Como ela é frequente, chama polimorfismo. E poli são muitas, morfismo vem de formas, então são muitas formas. Então, em geral, tem várias. Então, em geral, não. Então, existem várias formas daquele gene se apresentar na população e cada pessoa tem uma forma diferente, por isso as pessoas são únicas. Como que esse polimorfismo é expresso? Ele é expresso através da alteração de um aminoácido na sequência de todos os aminoácidos que formam uma proteína. Então, a mudança em uma base do DNA, naquele gene, altera um aminoácido e altera, então, toda essa cadeia proteica. E qual é a consequência dessa alteração nessa cadeia proteica? A consequência são alterações na taxa de atividade, chamada Vmax, ou velocidade máxima, que essa enzima ou proteína consegue funcionar, na afinidade dessa enzima pela sua coenzima ou cofator e na função da mesma, ou seja, na funcionalidade dela. Ok? Então, essas são as grandes mudanças. Velocidade, que é, ou seja, velocidade pode ser lenta, normal ou rápida, afinidade alta, baixa ou normal e na função da mesma. Então, um mesmo indivíduo, cada um de nós, pode ter várias versões de um mesmo gene. E a expressão de uma ou de outra versão é determinada por fatores ambientais que muitas vezes a gente controla, como, por exemplo, a nossa dieta, o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, o nosso sono, os suplementos, enfim. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, a gente vai falar sobre o grande momento que a gente está na nossa saúde, que é a interpretação dos testes genéticos para montar uma nutrição personalizada. Esse é o grande desafio, é conseguir interpretar todo o conjunto de testes genéticos que existem, de marcadores genéticos que existem e saber o valor que aquilo tem para cada paciente. Bom, então a partir desse momento eu vou falar especificamente sobre um teste, que é o teste desse laboratório, chama-se Full DNA. Se você tem algum problema com isso, não assista mais, não há problema nenhum. Eu vou falar sobre esse teste especificamente e eu quero que você entenda por quê. Porque esse laboratório é um laboratório de alta tecnologia israelense que está sediado dentro da Universidade de Tel Aviv, em Israel, um país reconhecido por sua alta tecnologia e capacidade de inovação. Essa startup desenvolveu, a partir de um trabalho de pós-doutorado, um algoritmo que calcula o risco de múltiplos genes interagindo entre eles. Isso foi o que me encantou no convite deles. Porque
eu fui convidado por esse laboratório a montar um painel para a nutrição funcional, com a cara da nutrição funcional. E quando a gente começou a analisar os dados, o que me veio à tona? Eu vou mostrar aqui essa diferença entre o laboratório Full DNA e outros laboratórios. Então, o Full DNA hoje analisa mais de 700 genes e crescendo. Do meu primeiro paciente já para mais de 30 ou 40 que eu já fiz análise, já está mais agora de 728 genes, acho que foi esse último paciente que chegou agora. Outros laboratórios estão analisando até 100 genes. O que realmente importa não é só o número de genes, mas também a relevância desses genes na prática clínica, nos resultados. E isso é algo que também está incluído porque, vamos passar aqui, eles utilizam esse score de risco genético, que é compilando esses múltiplos genes e baseado no que os estudos científicos afirmam de relevância, de importância, colocam-se pesos nesses genes. E aí se chega à conclusão do que está acontecendo na prática daquele indivíduo na vida real. Os outros laboratórios, via de regra, a maioria tem uma interpretação isolada. Nós também conseguimos dar aqui recomendações de alimentos e suplementos mais avançadas do que as recomendações básicas em geral. Conseguimos dar recomendações de exames laboratoriais complementares para aquele paciente, enquanto os outros laboratórios não fazem isso. Se você precisa fazer uma atualização do exame, você vai pagar uma fração do valor original, enquanto no dia de hoje nenhum outro laboratório faz isso. E novos painéis também por fração do valor do primeiro painel, enquanto nenhum outro laboratório faz isso. E uma distribuição dos genes pela matriz da nutrição funcional, enquanto não existe isso em nenhum outro laboratório. Então, o que aconteceu aqui? Eu conversando com o pessoal do laboratório, quando eles me fizeram esse convite, eu disse o seguinte: tem algumas coisas, ok, o risco genético, o algoritmo de cálculo do risco genético é fantástico, mas tem alguns fatores que eu não gosto nos laboratórios convencionais. E um deles é que, quando eu quiser fazer o exame daqui a 1 ano de novo, ou 6 meses, ou 2 anos, eu tenho que pagar o valor na íntegra desse exame. E por que isso, Gabriel? Eles me perguntaram. Porque eu sei que os meus genes não vão mudar, mas o que eu aprendo sobre os meus genes vai mudar. E por isso, eu vou querer saber daqui a 1 ano ou 2 o que está acontecendo, o que se aprendeu de novo sobre os meus genes, que são os mesmos. E ele, ok, interessante isso. E eu disse, o que tu pode fazer então para que os meus pacientes façam esse exame de novo e por um valor muito menor? Então, a gente pode fazer uma atualização desse painel, porque eu posso cobrar um valor menor, uma vez que eu não preciso extrair o DNA de novo. Eu disse, e essa é a etapa mais cara? Eu disse, ótimo então. Então vamos botar por isso esse quinto elemento aqui, a atualização por uma fração do valor original. E se eu quiser fazer um outro painel, o laboratório, o Full DNA, tem mais de 10 painéis diferentes, também é por um valor que é uma fração do valor original também. Bom, então isso foi tudo fantástico e eu achei que então valia a pena conhecer o exame. E aí então, quando eu comecei a usar o exame, eu comecei a ver o impacto que teve nas minhas prescrições, na montagem das minhas orientações alimentares e na individualização do tratamento. E é sobre isso que eu vou falar com vocês agora e mostrar essas diferenças, ok? Na verdade, não vou mostrar as diferenças, vou mostrar como que esse painel pode ajudar cada profissional. Então, qual o objetivo do exame? Identificar as predisposições a condições clínicas específicas, comuns ou hereditárias. No painel da nutrição funcional, vamos identificar as variações genéticas relacionadas às diversas áreas da matriz da nutrição funcional, incluindo aspectos alérgicos, inflamatórios, autoimunes, hormonais, neurotransmissores, metabolismo de vitaminas, minerais, estresse oxidativo, detoxificação e outras, bem como o risco de algumas condições clínicas comuns, como obesidade, diabetes, doenças inflamatórias, intestinais, hipotireoidismo e tantas outras. Ok? O que esse teste possibilita? Baseado em estudos personalizados e comparativos de genes, a Full DNA busca alterações genéticas entre as bilhões de informações que o DNA do paciente carrega
informar de forma detalhada as predisposições que cada indivíduo tem em desenvolver doenças, bem como recomendações e informações específicas para sua correção e prevenção, sempre que tais informações estiverem disponíveis. Então, o índice, vejam, já é feito pela matriz da nutrição funcional. Então, vai até ajudar você no tratamento. Porque se o problema é a assimilação, você vai olhar aqui, defesa e reparo, energia, etc, etc, etc. Ok? Bom, então, nesse momento, como eu falei, 728 genes são analisados em 139 condições clínicas que eu escolhi para estarem aqui. Total de 1.288 polimorfismos genéticos, ou seja, quase 2 para cada gene. E combinando tudo isso, dão 2.615 combinações diferentes. Então aqui vocês têm a matriz da nutrição funcional, que é o que diferencia o raciocínio funcional. E a gente divide ela em assimilação, defesa e reparo. Então todos os pontos que estão contemplados no exame. Certo? Assimilação, defesa e reparo, energia, biotransformação, transporte, comunicação, integridade estrutural, mental e emocional, sono, exercício e nutrição. Todos esses estão contemplados neste exame. Certo? Então vamos começar falando exatamente sobre assimilação. E você vai entender um pouco melhor sobre a interpretação desse teste e como ele pode te ajudar. Então, a assimilação é tudo que se refere ao trato gastrointestinal e respiratório, como digestão e absorção de nutrientes e gases, e também o microbioma intestinal. Então, o primeiro item do painel se refere a probióticos. Polimorfismos no gene NOD2 podem levar a um maior ou menor benefício imunológico da suplementação alimentar com probióticos. Indicação em laranja ou vermelho indica um maior benefício imunológico. Não significa que você não deva usar, mas se você quer melhorar a imunidade desse paciente, se o paciente estiver aqui lá, essa barrinha preta estiver escorregando para o laranja ou para o vermelho, ou seja, para cá, significa que o uso de probióticos vai ser muito mais interessante, muito mais benéfico para o sistema imunológico desse paciente, certo? Então aqui, ó, aqui tem algumas recomendações, que nesse caso aqui é a mesma de cima, não tem nada específico, e complementar. Diversos gêneros e combinações de lactobacilos, bifidobactérias e também Saccharomyces boulardii e enterococcus demonstraram ser seguros e efetivos no alívio de sintomas e também na manutenção da remissão de pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Ou seja, o que eu já quero dizer é que esses polimorfismos foram mais estudados em pacientes com doenças inflamatórias intestinais, tá? Sobre o Saccharomyces sendo simbióticos, ou seja, pró e prebióticos, especialmente interessantes. Sobre o Saccharomyces boulardii, é uma levedura que modula o sistema imune, degrada toxinas, assim como seus respectivos receptores na mucosa intestinal. Inibe a ação da toxina do cólera, modula vias de transdução de sinal, induzidas por enteropatógenos e estimula a atividade enzimática e fixa algumas bactérias na sua superfície. Então, o que a gente quer dizer aqui é que você pode usar lactobacilos, bifidobactérias, Saccharomyces ou até enterococcus para o benefício imunológico desse paciente, se estiver indicado. Quanto mais a barrinha para a direita, mais para o vermelho, melhor. Aqui você vai ver os genes que são analisados. Então, além do NOD2, outros genes são também considerados na hora de calcular esse risco poligênico. Nesse caso, é o benefício. A gente vai ter aqui basicamente risco ou benefício. Então, aqui é o benefício de probióticos. Quanto mais aqui estiver para a direita, maior o benefício. Agora aqui, por exemplo, doença inflamatória intestinal. Indicação em laranja ou vermelho indica o maior risco de desenvolvimento. Então, quanto mais para a direita, maior o risco. Colite ulcerativa. Laranja ou vermelho indica o maior risco. Então, mais para a direita, maior risco. Vamos ver aqui, então, recomendações. Alguns estudos indicam que a suplementação de vitamina C combinada com outros nutrientes, como luteína, zeaxantina, vitamina E, zinco, cobre e beta-caroteno, pode reduzir a progressão de doença inflamatória intestinal. Em especial em quem está mais para a direita, mais para o laranja ou vermelho, porque aqui dentro estão contemplados genes que têm a ver com o metabolismo desses nutrientes aqui.
ok? Além do risco da doença também. Então, o efeito interativo é que para esse indivíduo aqui de cima, ele tem um risco moderado já, ou seja, acima da média, e tem um benefício do uso desses nutrientes, tá? Olha só, quando a gente vai aqui para doença de Crohn, olha o que está escrito aqui. Indicação em laranja ou vermelho indica maior risco de desenvolvimento da doença de Crohn. Ó, além das recomendações para a colite ulcerativa, observe ainda as recomendações referentes a probióticos. Então, quando eu olhar aqui Crohn, eu vou voltar aqui em colite ulcerativa. Ah, tá. Todos esses nutrientes podem ter impacto. Tá, Gabriel, mas qual deles tem impacto? Quando você for lá no final do painel, vão ter todos eles separados. Vitamina C é muito bom ou não? Ou seja, o benefício, a necessidade é aumentada ou não? Luteínas, zeaxantina, vitamina E, zinco, cobre, beta-caroteno. E aí você vai particularizar a recomendação e entender a recomendação específica para esse paciente. Ok? Olha que interessante esses outros marcadores, esses 3 genes analisados, que é para risco de neoplasia de câncer coloretal induzido pelo consumo de carne vermelha. Então, o consumo de carnes vermelhas em excesso pode ser um fator de risco para o câncer coloretal, em especial nos indivíduos com esses polimorfismos, que é o caso indicado ou em laranja ou vermelho. Então, esses indivíduos aqui precisam reduzir, se eles consomem em muito, o consumo de carne vermelha, se eles estão preocupados em reduzir, por exemplo, a incidência de câncer de cólon. Okay? Tem um outro gene aqui interessante que é relativo à absorção da vitamina B12, que é o chamado FUT2. Laranja e vermelho indicam maiores níveis de absorção de vitamina B12, principalmente em mulheres. Então, se tivesse indicado aqui em laranja ou vermelho, indica uma maior absorção de B12. Esses indivíduos que têm uma maior absorção de B12 são os mesmos indivíduos que fixam bem probióticos no seu intestino. Se estivesse, portanto, aqui mais para o verde, ou seja, uma menor absorção de B12, são os mesmos indivíduos que não têm uma boa fixação de probióticos no seu intestino e talvez, então, por isso, precisem usar probióticos mais constantemente. Então, essa característica aqui que tem 2 informações importantes em relação a elas. Eu queria agora, nessa parte do painel, chamar a atenção de um outro diferencial desse exame do laboratório Full DNA. Vejam que aqui aparece em cinza o resultado. O que significa isso? Significa que o polimorfismo que esse paciente tem não se sabe qual a relevância clínica, qual o significado. Porque vamos dizer o seguinte, vamos dizer que existem 5 polimorfismos de um determinado gene. Se conhece o efeito de 3. Os outros 2 ninguém conhece ainda, não foi estudado. Então, o que a gente pode dizer? Nada. É bem frequente que outros laboratórios digam que o risco é baixo. Eu já vi isso acontecer, inclusive em testes de pacientes meus. Então, informa que o risco é baixo. Entretanto, a gente não sabe, pode ser baixo, médio ou alto, ou pode ser o pior de todos e ninguém conhece. Ok? Então, só esse detalhe que eu queria que fosse levado também em consideração. Vamos agora, então, passar para a segunda parte da nossa matriz e é do que se fala em relação à defesa e reparo. Mas eu vou falar essa segunda parte da matriz na segunda parte da nossa aula. Até mais!